No Brasil, ocorre em média 135 estupros por dia, fora os que não são constatados. O ano passado, 2017, ocorreu em média 50 mil estupros. E volto a dizer, fora os que não foram constatados. Eu queria abordar esse assunto com vocês porque isso é algo muito alarmante. E mais alarmante ainda é o fato de que eu vejo muitas mulheres se opondo ao Jair Bolsonaro e chamando ele de machista e que ele faz apologia ao estupro. Eu tenho a plena convicção que vivemos em uma democracia de ideologias. As pessoas podem gostar de certos candidatos, as pessoas podem discordar, isso é completamente normal. Eu posso aqui ser um cara legal, falar coisas legais e você pode simplesmente não gostar de mim, pode não se sentir confortável com a minha fala, enfim, não ver esse vídeo, completamente normal. O que acontece é o seguinte, existe um grupo no Facebook, existe a campanha do Ele Não, e existe também o grupo Mulheres com Jair Bolsonaro. 1 milhão de mulheres já estão participando desse grupo. O mais incrível é que se você for ver essa página, for pesquisar Mulheres com Bolsonaro, você vê cerca de 800 mil. Mas quando você entra no grupo, isso até eu mesmo contestei como sendo uma fake news até do povo de direita, e as mulheres que participavam do grupo falaram para mim, não, Thiago, o grupo realmente tem mais membros do que o Facebook está mostrando, e mandaram o print para mim. Enfim, então assim, eu queria fazer aqui uma reflexão das mulheres que são contra o Jair Bolsonaro. O porquê que essas mulheres são contra o Jair Bolsonaro? É porque ele é machista? É porque ele é contra a mulher? Não, é por simplesmente as pessoas adotarem essa ideia que ele é machista, que ele é preconceituoso, que ele é contra as mulheres, que ele é a favor que as mulheres ganhem menos do que o homem porque engravida, e etc, etc, etc. Então, tudo isso é colocado. Eu fico muito preocupado porque cerca de 3 meses atrás, a minha irmã, chegando tarde do trabalho, quase foi estuprada. Ela saiu do ponto, desceu no ponto de ônibus, o motorista parou depois da parada dela e ela veio se tremendo para casa porque um cara numa moto perseguiu ela. Eu quero saber qual é a política pública atual que existe nesse país que é contra isso aí. Eu queria só saber qual é. Tudo bem, eu repito, você tem o direito de não gostar de Jair Bolsonaro. Eu tenho plena convicção que no passado, Jair Bolsonaro, assim como eu também no passado, a gente fala certas coisas que não são agradáveis, porque eu acredito que a gente evolui, a gente erra, a gente pega pelas palavras e a gente vai evoluindo. E as pessoas têm pego vídeos antigos de Jair Bolsonaro acusando ele disso e daquilo. É uma incoerência de tamanho grau. Eu não sei se vocês conhecem o caso de Champinha. Um casal jovem, escondido dos pais, foram fazer um acampamento. Eles disseram que ia para ir um retiro, alguma coisa, e foram juntos para um acampamento. Um grupo de menores tentou assaltar o casal, viu que esse casal não tinha dinheiro e aí colocou em cárcere privado a garota e o garoto. Um dia depois, eles mataram o garoto com um tiro na nuca, e a garota ficou sendo estuprada e violentada durante 5 dias. Durante 5 dias ela ficou sendo violentada. Quando a polícia se aproximou, a polícia começou a identificar onde é que eles estavam, simplesmente degolaram a garota. Enfim, é algo muito grave. E na época, então Jair Bolsonaro estava dando uma entrevista defendendo a tese que, em caso um menor, no caso 16 anos, que era o caso do Champinha, cometer crime de estupro, teria que ter uma redução da maioridade penal. Certo? Em caso de estupro. E caso ele fosse recorrer a uma progressão de pena, ele teria que passar por uma castração química voluntária. Algumas pessoas falam, mas isso é muito extremo, castração química. Extremo é uma mulher sofrer violência. Extremo é uma mulher ser violentada. Isso que eu acho extremo, é uma mulher ser violentada. Certo? E aí vem Maria do Rosário, começa a provocar o cara, ele já estava com aquela ideia, aquela raiva do caso da garota ter sido estuprada e morta,
Aí vem uma pessoa falar, naquele mesmo momento, que ele é um estuprador. Pô, eu tô com um projeto de lei para reduzir quem estupra, reduzir a maioridade penal para quem estupra e defender a castração contra o cara que fez aquilo ali. E aí eu sou acusado de estuprador e ele vai e diz: jamais estupraria você porque você não merece. Deu aspas para que alguma mulher mereça o estupro. Poxa, o cara tá com um projeto contra os estupradores. É uma incoerência de tamanho grau. É uma incoerência que não tem sentido. A pessoa falar que ele faz apologia ao estupro. Não tem sentido. Teria sentido se ele fosse lá pro plenário, né, para a Câmara, para algum local público, dar alguma entrevista e dissesse que o cara que estupra tinha algum problema mental e que ele precisava de cuidados. Aí sim, pessoal. Aí sim ele estaria defendendo o estupro, estaria fazendo até apologia e caso isso aí. Mas foi a própria mulher, Maria do Rosário, mulher, que deveria ter nojo de um estuprador e trata como uma doença, como alguma coisa, etc e tal. Tem que ter punição. Tem que ter punição. Eu convivo com mulheres. Eu não sou um cara que vive isolado das mulheres. Eu convivo com as mulheres, né? E a mulher sempre, na maioria das vezes, se sente até culpada disso aí. Outra coisa, questão também, é que colocaram a ideia de que Bolsonaro disse que a mulher tem que receber menos porque engravida. Não existe você procurar qualquer tipo de vídeo. Eu estou dizendo aqui porque a internet tem tudo. Você pode me contrariar com vídeo, com material. Não tem nada que fale que ele disse que a mulher tem que ganhar menos porque engravida. O que acontece é que ele deu uma entrevista no jornal Zero Hora, e ele fala isso diversas vezes. E aí Bolsonaro vai e fala com empresários. O empresário chega para Bolsonaro e fala: olha, a gente vem dando preferência aos homens porque os homens têm menos direitos trabalhistas com a mulher em questão à gravidez. E a gente pode até discutir isso aí, que realmente é verdade. Na minha concepção, eu vou resumir, a mulher e o homem deveriam ter o mesmo tempo de licença. Por quê? Porque tanto a mulher, tanto quanto o homem também, o homem tem que ter a obrigação dentro de casa também, cuidando da criança. Porque digamos que um casal de namorados, de maridos, enfim, casou e em outra cidade, não tem nenhum parente, a mulher vai ficar sozinha enquanto o cara está sozinha com a licença, e enquanto o marido está trabalhando, fortalece até o machismo, que a mulher tem que estar em casa enquanto o homem tem que estar trabalhando. Não, coloca o mesmo tempo de licença para o homem e para a mulher, eles decidem se eles vão tirar juntos a licença, ou se ela tira um ano e ele tira outro, né? Enfim, isso aí iria até resumidamente igualar, né, o salário, né? Porque aí não ia ter uma preferência, né? Porque o empresário no Brasil tem uma carga tributária muito grande. Então ele prefere produzir com o homem ou com a mulher. Ele vai dar preferência a qual? Ele está dando ao homem. Por quê? Porque o homem ele não vai engravidar e não vai ter a licença. Mas se ele não engravida, mas ele tem o mesmo tempo de licença que a mulher tem, eles têm os mesmos direitos. Então o produtor no Brasil, o empresário, ele vai querer procurar a pessoa que tem menos direito ou que vai dar menos prejuízo para ele, né? No caso, essa questão do